Bom, pessoal, na última aula nós finalizamos aqui a parte dos edit texts, né, junto com o text input layout. Agora a gente vai montar o spinner, o rating bar e o checkbox, tá bom? E aí a gente finaliza aqui o layout da nossa aplicação. Então, vamos lá. Então, embaixo aqui do nosso text input layout, do produtora do jogo, né, a gente vai colocar um text view, tá, que vai ser aqui um label, né, que a gente vai utilizar para identificar o nosso spinner aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui um text view. Esse text view ele vai ter wrap content de largura, wrap content de altura. Vamos definir um texto para ele. Então o texto que a gente vai colocar vai ser console. Né? E já vamos definir também o posicionamento. Então, se a gente olhar aqui no nosso layout, olha, o que a gente quer? A gente quer que ele fique alinhado do lado direito do componente Py, né? O lado direito dele vai ficar alinhado com o lado direito do componente Py. E a parte de cima, né, o top, vai ficar alinhado com a parte de baixo do componente produtora do jogo aqui, né? Então, vamos fazer esse alinhamento aqui. Então, o right dele, né? Então, o right dele vai ficar alinhado com o right do componente Py. Então, ele já foi levado lá para o lado direito. E a gente quer que o top, né, a parte de cima dele, fique alinhado com a parte de baixo do componente que está logo acima dele, que é o produtora do jogo, que é esse cara aqui, né, ó, o edit, aliás, o text input layout produtora do jogo. Prontinho. Então ele já foi colocado aqui embaixo, né? Vamos colocar uma margem também, né? Uma margem top, porque está ficando muito colado ali, né? Então margem top, vamos usar, por exemplo, 8dp, tá bom? Vou fazer isso também, pessoal, para os outros componentes. Pelo menos ali para o produtora, né? Ó, vamos colocar esse text input layout aqui, ó. Vamos colocar um espacinho também de 8dp ali na parte de cima para não ficar tão colado aqui. Tá? Outra coisa que a gente vai fazer, vamos colocar um style para esse cara, né? Vou deixar ele negrito. Então, é o text style, né? Vamos pegar aqui bold, então ele vai ficar com a cor um pouquinho mais forte. E vamos definir também, acho que tá bom, né? Era isso mesmo que a gente queria, vamos dar uma olhadinha aqui. É só isso, tá? Ele tem ali 2 pontos, vamos colocar 2 pontos aqui também no console, cadê? Console, 2 pontos. E seguindo aquela regrinha, né, pessoal? Alt, Enter, Extract. E vamos definir aqui um novo recurso de string lá, console, beleza, tá certinho. Então tá colocado ali o nosso text view. Agora embaixo desse text view, a gente vai colocar um spinner, né? O spinner é esse componente que permite que você selecione dentre várias opções aqui, né? Olha, tá? Então a gente vai fazer isso agora. Nesse momento, pessoal, a gente vai preencher o spinner com um texto estático, tá bom? Vai ser uma lista estática, a gente já vai fornecer aqui, inclusive na lista de strings, mas posteriormente a gente vai montar também uma tabela no banco de dados, onde a gente vai poder cadastrar, inclusive, consoles novos, e a partir daí exibir esses consoles aqui nesse spinner, mas por enquanto a gente não vai fazer isso, tá? Então vamos aqui embaixo desse text view, vamos colocar aqui um componente spinner. Esse spinner vai ter a largura de 0dp, a gente quer que ele tenha toda a largura aqui do nosso componente Py, então a gente vai deixar ele com 0dp aqui, a altura vai ser wrap content, então já vou finalizar ele aqui também, já vou dar um nome para ele, tá, para a gente não esquecer, então o nome dele vai ser spinner console. O que mais que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir o alinhamento, né? Então esse spinner ele vai ficar embaixo, né, a parte de cima do spinner vai ficar alinhado com a parte de baixo desse text view console, né? Então vamos fazer assim, né, o top dele alinhado com a parte de baixo do text view, só que a gente não deu o nome para o text view console, então vamos dar um nome para ele aqui, é o text view, né, console. Então ele vai ficar alinhado com a parte de baixo do text view console. Prontinho, ó, então ele já foi levado aqui para baixo, né? E a gente quer que ele tenha a largura da largura do componente Py. Então, além de definir essa constraint, a gente também vai definir aqui o left, né? Então, o left to left of parent. E vamos definir também o right to right of
parent, prontinho. E aí ele vai ocupar todo esse espaço aqui. Tá muito colado, né? Então a gente vai definir também aqui uma margem top para ele. Uma margem top de 8 dp. A gente vai aumentar um pouquinho o padding dele, tá, pessoal? Depois vai ficar melhor esse padding maior, porque ele é muito estreito. Aqui o texto fica muito coladinho, né? Não fica, esteticamente não fica muito legal. Então vou colocar aqui também um padding. Vou colocar um padding de 6 dp. 6, vamos ver, 8. Vou colocar um padding aqui de 8 dp, tá bom? Legal. O que mais que a gente precisa fazer aqui, pessoal? A gente precisa colocar, né, uma lista. Ele tem que carregar uma lista, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui no arquivo strings.xml e a gente vai criar uma lista aqui de nomes de consoles, tá? Então, dentro aqui de resources, além das strings comuns, né, que a gente tem, que são palavras ou frases individuais aqui, a gente também pode criar um string array. Posso criar um array de strings aqui, tá? E vou chamar esse string array de consoles, tá bom? E aqui dentro a gente vai colocando os itens, tá? Então vou colocar, por exemplo, aqui, ó, o primeiro item, né, que vai ser, por exemplo, né, Super Nintendo. Aí a gente pode pegar esse carinha aqui, né, ó, Ctrl C. E aí a gente pode colar algumas vezes. Então vou colocar aqui o Super Nintendo, vou colocar aqui o Mega Drive. A gente pode colocar aqui também o Sega Saturn. A gente pode colocar aqui também o Atari Jaguar, por exemplo, né? Legal, né? Podemos ainda colocar mais coisas aí. Podemos colocar aqui, por exemplo, né, um PlayStation 4. A gente pode colocar também aqui um Xbox One. Pronto, Xbox One, para ninguém ficar triste aí, né? Legal. Então, olha só, o que a gente fez aqui? A gente criou um array de strings e a gente definiu aqui, olha, 6 itens dentro desse array. E agora o que a gente consegue fazer? A gente consegue colocar esses itens dentro do nosso spinner. Então, a gente vai vir aqui agora. Então, a gente vai chegar aqui no nosso spinner e eu vou colocar aqui, ó, entries, né? Quais são as entradas? O que esse spinner vai guardar? Então, a gente vai chamar aqui, olha, esse array consoles aqui, ó, que a gente criou, tá bom? Então, tanto que já vai aparecer ali pra gente, ó, o primeiro nome que está aqui na lista, né, ó, que é o Super Nintendo, tá bom? Percebe que agora, inclusive, a gente conseguiu perceber o padding, né? Porque se você tirar o padding agora, olha, a gente vai perceber que ele vai ficar muito coladinho ali, né? Então, vou usar um padding aqui de 8 dp, que é para a gente poder ter um espaço mais agradável ali, tá? Uma outra coisa que dá para fazer, se você quiser, né? Eu particularmente não gosto muito, mas você pode colocar uma linha também embaixo, né, como se fosse aqui um campo de edit text. Aí você pode mexer no estilo, né, do spinner. Então a gente pode chamar aqui um carinha, né, o style, tá? E a gente pode chamar aqui, por exemplo, o widget, esse carinha aqui, ó, o widget app compat spinner underlined, quer dizer, ele vai ficar com uma linha abaixo aqui do texto, tá? Então pode ser também interessante, dependendo aí de como você está trabalhando, né? Ter essa linha aqui para ficar um pouco mais visível, tá? Vou deixar, eu gostei, então vou deixar essa linha aqui, tá? O que mais que a gente está precisando colocar aqui? A gente precisa colocar um rating bar, né? Nota do jogo e aí um rating bar. Então eu vou pegar aqui esse text view para não ter que montar tudo de novo, né? Vou colocar aqui embaixo do spinner. Então vou chamar esse cara aqui de text view nota do jogo, e a gente vai dizer que esse text view ele vai ficar com a parte de cima dele alinhado com a parte de baixo do spinner, né, pessoal, do spinner console. Isso, já está com a margem, já está com o texto, né? Vamos só trocar esse texto aqui, que vai ser o nota do jogo. E mesmo esquema, Alt Enter, Extract String Resource, nota do jogo. É isso mesmo, ok, tá? Então ele já vai criar para a gente aqui também essa string nota do jogo aqui que a gente vai poder depois internacionalizar ou trocar, né, as strings da nossa aplicação. E agora a gente vai usar aqui um componente, que é o componente
rating bar, tá bom? O rating bar é aquele componente que monta, que faz as estrelinhas, né, para a gente poder dar uma nota lá para nossa, para alguma coisa, né? Geralmente a gente usa muito isso, né, para que o usuário possa dar uma nota, né, para um produto, uma nota para o atendimento de numa loja, alguma coisa assim, tá? Então eu vou colocar o seguinte aqui, ó, o layout eu vou colocar o seguinte, a largura eu vou usar o wrap content, a altura eu vou usar wrap content também, tá? Vou fechar ele aqui já. Que mais que a gente vai fazer? Vou colocar uma margem, vou colocar uma margem na parte de cima também, para ele não ficar muito colado ali, então margem top de 8dp. A gente vai definir também se ele é um indicador, tá? isIndicator, eu vou colocar que é false. Depois eu mostro para vocês, tá, pessoal, a diferença de colocar como false e true aqui, tá? Quando a gente abrir realmente esse formulário. Se você colocar como true, o que acontece? Você não consegue fazer a troca aqui, ó, das notas, tá? Você não consegue, ele fica bloqueado. Então o false ele vai ativar essa opção de você poder trocar ali a pontuação nas estrelas, tá bom? Vou colocar também o número de estrelas que ele vai ter, né, o número de estrelas máximo, que vai ser 5, tá? O rating, tem um outro parâmetro, que é o rating. O rating é quanto vale cada estrela, né? Ou de quanto em quanto é a pontuação. Então, eu vou colocar esse rating. Aliás, nesse caso aqui, o rating é a pontuação que a gente quer que apareça ali. Se a gente colocar 5, então ele vai pintar 5 estrelas, né? O que eu estava dizendo antes é uma outra coisa, que é o step size, que é uma outra coisa. Se a gente colocar aqui, 3.5, então ele vai colorir, né, 3 estrelas e a metade da outra, tá? E, além disso, a gente vai colocar aqui, olha, um step size, porque eu quero dizer de quanto em quanto que a gente pode colocar nota, tá? Se você colocar 1, por exemplo, aí a estrela vai ser preenchida por inteiro, você não vai conseguir dar uma nota quebrada, por exemplo, 1,5, 2,5, tá? Você só consegue números inteiros, tá bom? Aí também vai de regra de negócio aí, né? Como que você prefere que isso funcione, tá bom? Uma outra coisa, a gente precisa que esse rating bar ele fique aqui embaixo da nota do jogo, né? Então vamos jogar ele lá para baixo. Então vamos dar um nome para ele aqui também, né? id rating bar nota do jogo e vamos já definir aqui. Então o top dele, né? Ele vai ficar alinhado embaixo do text view nota do jogo, certo? Então já ficou aqui embaixo. E a gente quer que ele fique à direita do parent, né? Então o lado direito dele, então o right dele vai ficar alinhado com o right do componente py. Perfeito, né? Então é isso daí. Então o nosso rating bar também já está concluído, tá, pessoal? Então olha, já está ficando aqui com uma cara bem interessante aqui o nosso, como falo, o nosso cadastro, né? A nossa tela de cadastro aqui, tá bom? Bom, pessoal, vamos deixar um pouquinho menor essas estrelas, né? Elas estão muito grandes aqui. A gente vai usar um parâmetro chamado style, que a gente vai poder definir aqui um estilo também para como que essas estrelas são apresentadas para a gente. Então eu vou chamar um style que vai estar aqui, ó. Então ele vai estar aqui em Android, attr barra, aí tem aqui um rating bar style indicator, tá? Então ele diminui um pouquinho aqui, ó. Então esse estilo ele diminui um pouquinho aqui o tamanho das estrelas, então vai ficar aqui esteticamente um pouquinho melhor pra gente, tá? Então perfeito, pessoal, nosso rating bar está pronto também. E agora a gente vai só finalizar aqui, né, colocando o checkbox, e colocando o checkbox a gente zerou, né, a nossa tela de cadastro, tá bom? E aí a gente parte para as outras operações aí. Então vamos colocar aqui um checkbox, tá bom? Ele vai ter um wrap content de largura, um wrap content de largura, também, vamos fechar ele aqui. Vou definir um nome para ele, então ele vai ser o checkbox zerado, né? E vamos definir aqui também o posicionamento dele. A gente quer, olha, que esse checkbox ele fique alinhado, ó, à esquerda aqui do rating bar, né? Então, como que a gente vai fazer isso daqui, ó? Vou colocar um text já para a gente poder enxergar ele ali bonitinho, né? Então vou colocar aqui, ó, zerado, né? Vou já gerar também uma string para ele.
Então vai ser zerado o nome, com conteúdo zerado, beleza. E a gente vai posicionar ele da seguinte forma aqui, ó. Então eu quero que ele fique, né, a parte de baixo dele, olha, eu quero que fique alinhado com a parte de baixo do rating bar, tá bom? Então com a parte de baixo aqui do nosso rating bar. Prontinho, ó. Então ele já vai ficar alinhado, ó, a parte inferior dele vai ficar alinhado com a parte inferior aqui do nosso rating bar, tá bom? E ele vai ficar aqui do lado esquerdo mesmo, né? Então vou colocar aqui um left aqui, então left to left, o componente py, tá bom? E vou aumentar também um pouquinho o tamanho dessa fonte, né? Então dá um text size aqui, vou usar aqui, por exemplo, um 18 SP, eu acho que ficou legal, tá bom? Então tá aqui, pessoal, olha, tá pronto aqui nossa tela de cadastro, tá? Do nosso jogo, tá bom? Vou ficando por aqui também, pessoal, e na próxima aula a gente vai ver como chamar, né? Como abrir esse formulário a partir aqui da nossa Recycler View. Então, quando a gente criar aqui, né, um botão flutuante, quando clicar, ele abrir para a gente aqui a nossa tela de cadastro, tá bom? Então, até lá, gente.